Inscreva-se no canal e deixe seu like. Jim Jones. Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. James Warren Jim Jones, Condado de Randolph, Indiana, 13 de maio de 1931, Jonestown, 18 de novembro de 1978, foi o fundador e líder da seita Templo dos Povos, famoso devido ao suicídio/assassinato em massa em novembro de 1978 de 918 dos seus membros em Jonestown, Guiana, além do assassinato do congressista Léo Ryan e de 4 mortes adicionais em Georgetown, capital guianense. Quase 300 crianças foram assassinadas em Jonestown, quase todas por envenenamento por ingestão de cianeto. Jones morreu de um ferimento de bala na cabeça. Suspeita-se que sua morte foi um suicídio. Jones nasceu em Indiana e começou o Templo do Povo na década de 1950. Ele mudou a sua seita para a Califórnia em meados dos anos 1960 e ganhou notoriedade com o movimento da sede da igreja em São Francisco, no início de 1970. Infância e formação. Jim Jones nasceu em Creta, uma pequena cidade do condado de Randolph, no interior do estado de Indiana, Estados Unidos. Filho de James Thurman Jones, 1887-1951, um veterano da Primeira Guerra Mundial, e Lynetta Putnam, 1902-1977, que acreditava que tinha dado à luz o Messias. Ele era descendente de irlandeses e de galeses. A alegação de Jones de que teria ascendência indígena Cherokee, por parte da mãe, nunca foi comprovada. A infância de Jim se passou no período da Grande Depressão causada pela crise econômica de 1929, o que obrigou os Jones a se estabelecerem perto de Lynn, em 1934. Após a separação dos pais, a mãe de Jim mudou-se com os filhos para Richmond, também em Indiana, onde ele concluiu seus estudos em 1948. No ano seguinte, Jim casou-se com Marceline Baldwin, uma enfermeira, e em 1951 finalmente mudou-se para Indianápolis, onde viveu uma década. Desde a infância, Jim Jones mostrou inclinações místicas e na juventude foi um leitor dedicado de obras políticas e sociais. Também demonstrou simpatia pelo marxismo e pelas reivindicações dos afro-americanos contra a segregação e a discriminação racial, sintetizadas então na militância do ator Paul Robeson, e na candidatura progressista de Henry A. Wallace à presidência dos Estados Unidos, em 1948. Nessa época, Jones desenvolveu suas ideias sobre a ação política e também começou a buscar uma expressão destas dentro da religião. Em 1952, tornou-se estudante em um seminário metodista, do qual foi expulso por defender a integração racial, e trabalhou algum tempo junto aos batistas do Sétimo Dia. O Templo dos Povos. Criação. Em 1954, Jones criou a sua própria igreja em uma área da cidade racialmente integrada. A seita recebeu vários nomes até adquirir a denominação definitiva de People's Temple Christian Church Full Gospel, Templo dos Povos, Igreja Cristã do Evangelho Pleno, em 1959. Através do templo, Jim Jones adquiriu notoriedade e apoio político e da mídia em Indianápolis, contribuindo para pôr fim à segregação racial em departamentos públicos, restaurantes e hospitais. Em 1960, o prefeito democrata Charles Boswell o nomeou como diretor local da Comissão de Direitos Humanos. No entanto, Boswell e Jones acabaram entrando em atrito quando o líder do templo foi agredido em uma reunião do NAACP. Família Arco-Íris. Jim e Marceline incentivaram a adoção de crianças de raças diferentes pelos membros de sua igreja.
Em 1954, começaram eles próprios a sua Rainbow Family, família arco-íris, ao adotar Agnes, uma nativa americana de 11 anos. Nos anos seguintes, os Jones adotaram 3 órfãos de guerra coreanos, um afro-americano, o primeiro a ser adotado por um casal branco no estado de Indiana, em 1961, e um branco. O casal teve apenas um filho biológico, chamado Stephen Gandhi Jones. Jim Jones também foi atacado por racistas brancos, que fizeram sucessivas ameaças à sua vida e aos integrantes do templo, embora seja possível que o próprio Jones tenha manipulado algumas dessas reações em favor de sua pregação político-religiosa. Viagem ao Brasil. Depois de um discurso em 1961 sobre o apocalipse nuclear e depois de listar Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, em um artigo de janeiro de 1962 na revista Esquire, como um lugar seguro em uma guerra nuclear, Jones viajou com a sua família para a cidade com a ideia da criação de um novo local para o templo. Em seu caminho ao Brasil, Jones fez sua primeira viagem para a Guiana, então ainda uma colônia britânica. Após chegar em Belo Horizonte, Jones alugou uma modesta casa de 3 quartos. Ele estudou a economia local e a receptividade das minorias raciais com a sua mensagem, embora o idioma tenha permanecido como uma barreira. Jones tomou cuidado para não retratar a si mesmo como um comunista em território estrangeiro e falava de um estilo de vida comunitário apostólico e não de Castro ou Marx. No entanto, a falta de recursos na região fez com que Jones e seus seguidores se mudassem para o Rio de Janeiro em meados de 1963, onde eles trabalharam com os pobres em favelas cariocas. Jones também explorou o sincretismo das religiões brasileiras. Jones foi atormentado pela culpa de deixar para trás Indiana e a luta pelos direitos civis e, possivelmente, perder tudo o que ele tinha tentado construir lá. Quando os pregadores associados a Jones em Indiana lhe disseram que o templo estava prestes a entrar em colapso sem ele, Jones voltou aos Estados Unidos. O templo em São Francisco. A perspectiva de guerra nuclear. Jones faria uma nova previsão para 15 de julho de 1967, continuou alimentando os objetivos de expansão de sua seita. Ainda em 1965, Jones começou a transferir a comunidade do Templo dos Povos para Ukiah, na região do Vale das Sequoias, no estado da Califórnia. Em 1970, já existiam sucursais do templo em São Francisco e Los Angeles. O movimento se expandia no país através de caravanas, distribuição de folhetos, especialmente entre viciados em drogas sem teto, concentrações em grandes cidades, como Houston, Detroit e Cleveland, e reuniões de testemunho. No entanto, todas as reuniões eram sediadas em São Francisco, que tornou-se a sede da organização em 1972. Em seu auge, em meados dos anos 70, o Templo dos Povos reuniu cerca de 3.000 membros, dos quais 70 a 80% eram afro-americanos pobres. Estatísticas exageradas do próprio movimento subiam seu número para 20.000 pessoas. As finanças do movimento provinham de doações de seus membros ou de pessoas influentes. Objetos pessoais de Jones e amuletos eram também vendidos e o templo chegou a ter estação de rádio e sua própria gravadora de discos. Jonestown. Após denúncias motivadas pela deserção de 8 jovens membros da igreja em 1973, o grupo dirigente do templo se fechou em torno de Jones e sua liderança pessoal. A partir de então, relatos de ex-membros registram planos e simulações de suicídio coletivo. Em 1974, o templo arrendou uma gleba de terra na Guiana, junto à localidade de Port Kaituma, próximo à fronteira com a Venezuela.
Ali Jones, com sua família, pretendia erguer o projeto agrícola do Templo dos Povos, formando a comunidade informalmente denominada de Jonestown. Os primeiros 50 residentes, transferidos da igreja em São Francisco, chegaram em 1977. No ano seguinte, já eram mais de 900, dos quais 68% eram afro-americanos. Tratava-se de uma tentativa de construir uma comunidade rural autossustentável em um local com solo pobre e com pouca água doce. Além disso, a comunidade estava superpovoada quando se leva em conta os recursos disponíveis nas proximidades. Essas circunstâncias que contribuíram para a deterioração das condições de vida no local. Ao mesmo tempo em que o fisco público fechava o cerco contra a isenção de impostos usufruída pelo templo, Jones se referia de forma hostil ao governo dos Estados Unidos como anticristo, em rápida marcha em direção ao fascismo, e ao capitalismo como regime econômico do anticristo. Além disso, pesaram contra Jones acusações de sequestro de crianças desintegrantes que tinham abandonado o templo. Outras denúncias incluíam 1. Ameaças físicas, morais e mentais diretamente aos membros da seita, separados de qualquer contato com suas famílias. 2. Tortura psicológica, com privação de sono e de alimentos. 3. Exigência de entrega de propriedades e 25% da renda de cada membro da seita. 4. Interferências de Jones na escolha do casamento e na vida sexual dos casais. 5. Isolamento das crianças em relação aos seus pais. 6. Campanha constante junto à mídia para dar uma impressão favorável e boa a Jones e ao templo. Assassinato de Leo Ryan. O próprio Jones foi acusado de manter sob sua custódia John Victor Stone, filho biológico de Timothy Stone, que deixara o templo em 1977. Stone apelou ao congressista democrata Leo Ryan para apelar pela custódia do filho junto ao presidente guianense Forbes Burian. Em novembro de 1978, o Congresso dos Estados Unidos autorizou uma viagem de Leo Ryan para a Guiana, com a assistência de repórteres da NBC, para investigar as acusações de sequestro movidas contra Jones, bem como informações de que os membros da comunidade em Jonestown viviam miseravelmente. Ryan e sua comitiva foram recebidos calorosamente em Jonestown, em 17 de novembro de 1978, o que gerou um comentário positivo do congressista a respeito das condições de vida na comunidade isolada na floresta. Porém, no dia seguinte, a deserção de alguns membros da comunidade, que quiseram se reunir ao retorno da comitiva, criou um clima de tensão no local. Jones concordou com a saída, denunciando os desertores como traidores, e à tarde, Ryan foi atingido por um ataque desferido com faca e teve que apressar a retirada de Jonestown. Ao chegar à pista de pouso do Port Kaituma, o avião que deveria levar Leo Ryan e sua comitiva foi alvejado pela guarda que fazia a segurança de Jim Jones. Ryan, 3 repórteres e uma ex-integrante da seita foram mortos. Foi a única vez em que um congressista dos Estados Unidos foi assassinado no cumprimento do dever. Massacre. Mais tarde, naquele mesmo dia, os 909 habitantes de Jonestown, incluindo 304 crianças, morreram de envenenamento por cianeto, principalmente em torno do pavilhão principal do assentamento. Isto resultou no maior número de civis estadunidenses mortos em um ato deliberado até os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. O FBI recuperou mais tarde uma gravação de áudio de 45 minutos do suicídio em andamento. Na gravação, Jones diz aos membros do templo que a União Soviética, país com o qual a seita tinha negociado um êxodo em alguns meses, não iria levá-los após os assassinatos do congressista Leo Ryan e de membros da imprensa.
A razão dada por Jones para cometer suicídio foi consistente com a sua declaração anterior sobre agências de inteligência que supostamente conspiravam contra o templo, ao dizer que eles iriam atirar em alguns dos nossos bebês inocentes e torturar nossos filhos, torturar alguns dos nossos membros, torturar nossos idosos. Jones e vários membros passaram então a argumentar que o grupo deveria cometer um suicídio revolucionário ao beber suco de uva com cianeto e sedativos. Quando os membros gritaram, aparentemente, Jones aconselhou: parem com essa histeria. Este não é o caminho para as pessoas que são socialistas ou comunistas morrer. Este não é jeito que nós vamos morrer. Devemos morrer com um pouco de dignidade. Jones podia ser ouvido dizendo: não tenha medo de morrer e que a morte é apenas uma passagem para outro plano e que é uma amiga. No final da fita, Jones conclui: nós não cometemos suicídio. Cometemos um ato de suicídio revolucionário para protestar contra as condições de um mundo desumano. O suicídio em massa tinha sido previamente ensaiado em eventos simulados chamados Noites Brancas com alguma regularidade. Durante pelo menos uma dessas noites brancas, os membros beberam um líquido que Jones disse-lhes falsamente que era veneno. De acordo com membros do templo que conseguiram escapar, as crianças receberam a bebida primeiro e as famílias foram orientadas a deitarem-se juntas. Segundo Odell Rhodes, um dos sobreviventes, uma mulher chamada Christine Miller tentou, sem êxito, se opor ao massacre. Além disso, o grupo estava cercado por guardas armados que impediram a fuga de quase todos os que discordaram daquela DEC. Leslie Moulton, o primeiro médico que chegou ao local logo após o evento, sustentou a tese de que a maioria das mortes foi homicídio e não suicídio, com base no fato de que 83 dos 100 corpos que ele examinou tinham perfurações de agulha nas costas de seus ombros, o que indica que o veneno foi injetado contra a vontade das vítimas. Outros sobreviventes, como os advogados Charles Garry e Mark Lane, relataram que ouviram gritos e tiros quando estavam escondidos na floresta. Jones foi encontrado morto em uma cadeira de praia com um tiro na cabeça, ferimento que o legista guianense Cyril Moulton declarou ser consistente com uma ferida de bala auto-infligida. No entanto, o filho de Jones, Stepan, acredita que seu pai pode ter pedido para que alguém atirasse contra ele. Uma autópsia do corpo de Jones também apresentou níveis altos do barbitúrico pentobarbital, que pode ser letal para os seres humanos que não desenvolveram tolerância fisiológica. Jones fazia uso de drogas, como LSD, o que foi confirmado por seu filho, Stepan, e o médico de Jones em São Francisco. Repercussão. Os eventos em Jonestown tiveram grande repercussão nos Estados Unidos e no restante do mundo. Larry Layton, autor dos disparos contra Ryan, alegou lavagem cerebral, mas acabou sendo condenado e permaneceu preso até 2002. Vários membros da seita, inclusive a própria viúva de Jones, escreveram testamentos deixando seu patrimônio ao Partido Comunista da União Soviética. Jones enviou instruções para que o ativo de 7,3 milhões de dólares fosse levado à União Soviética através da Embaixada Soviética na Guiana. No Congresso, a oposição republicana conseguiu endurecer as relações dos Estados Unidos contra a Guiana, acusando o presidente Bush de corresponsabilidade na tragédia. No entanto, ele permaneceu no poder até sua morte, em 1985. Carece de fontes antes da tragédia. O templo já tentara negociar o êxodo da comunidade para a União Soviética ou outro país do bloco soviético, mas a iniciativa foi recusada por estes países. No início da década de 80, o local onde existia Jonestown foi reocupado por refugiados laosianos. Nos Estados Unidos, o restante da seita se dispersou.
O templo em Los Angeles foi fechado por falta de verbas e os demais locais da seita passaram a ter outras utilidades. Vários ex-membros relataram o medo de serem eliminados por agentes de Jones que sobreviveram. Michael Prokes, designado para transferir o dinheiro ao PCUS, cometeu suicídio em março de 1979. Carece de fontes. Após o caso, várias teorias conspiratórias surgiram. Os familiares não tiveram acesso aos corpos dos seus entes queridos, que foram imediatamente cremados. Há relatos de várias drogas que seriam usadas no acampamento, sugerindo um grande programa de controle mental. Muitos relacionam esse caso com o projeto Ultra MK da CIA. Este projeto realmente existiu, mas até hoje nunca foi comprovada qualquer ligação dos fatos. Ideias religiosas. As concepções religiosas de Jim Jones não se enquadram na visão ortodoxa da fé cristã. Jones compreende o Evangelho como uma ação política radical, sem esperança no além, e sua liderança pessoal como um elemento acima de qualquer crítica dentro de sua igreja. Carece de fontes. Apesar de ser chamado reverendo, Jim Jones jamais foi ministro ordenado. Uma de suas prováveis influências religiosas foi o pregador M. J. Divine, 1866-1965, que também dirigiu um movimento dirigido à comunidade afro-americana, no Harlem em Nova York. Pregações de Divine eram distribuídas aos membros do templo, e as ideias dele sobre a adoção podem ter influenciado a Rainbow Family de Jones. Carece de fontes. Jones era um adepto da cura pela fé, e via a si mesmo como um profeta, capaz de realizar milagres e com o dom da clarividência. Ao lado das reuniões de milagres para um grande número de pessoas, semelhantes às dos pentecostais desta época, Jones mantinha um constante serviço de assistência social aos mais pobres de sua comunidade. Cerca de metade dos integrantes do templo em Indianápolis era de afro-americanos. Carece de fontes. No decorrer de sua pregação mística, Jones afastou-se ainda mais do cristianismo tradicional e tornou aberto o seu socialismo apostólico conforme o texto de Atos dos Apóstolos 4 e 34-35, que Jones relacionou ao lema de cada um conforme o seu trabalho, a cada um conforme a sua necessidade, constante na crítica ao programa de Gotha, de Karl Marx. Jones afirmou ser a encarnação presente de diversos líderes religiosos ou políticos, como Jesus Cristo, Buda, Gandhi e o próprio M. J. Divine. No final dos anos 60, Jones já descrevia o cristianismo como uma religião fabulosa, e recusava a validade dos seus dogmas. A Bíblia era rejeitada como um manual escrito por brancos para justificar a sujeição das mulheres e a escravidão negra. O paraíso não podia ser mais encontrado no além-túmulo e sim na existência terrena, através da luta pela igualdade. Na cultura, Jim Jones inspirou o humorista brasileiro Chico Anísio a criar o personagem Tim Tones, interpretado pelo próprio no seu programa Chico Anísio Show na Rede Globo. O grupo Titãs cita Jim Jones na canção Nome aos Bois, do álbum Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas, 1987. O grupo estadunidense Concrete Blonde cita Jones Tove em uma música de mesmo nome do álbum mexicano 1993. Os Estados Unidos são berço desses tipos de seitas apocalípticas. Como Jim Jones, lá surgiram figuras carismáticas e loucas como David Koresh, John Whitcapel, Doe Avens Gatti, e o mais famoso de todos, o assassino psicopata Charles Manson. Em uma sátira ao líder, surgiu o nome da banda americana de rock psicodélico The Brian Jones Tove Massacre, unindo o primeiro nome a Brian Jones, primeiro guitarrista dos Rolling Stones, e Jones Tove no incidente ocorrido em 1978.
Jim Jones também é citado em músicas como Ballad of Jim Jones e Arkansas Revisited, assim como Charles Manson. A banda de heavy metal Manowar compôs uma música baseada nos fatos ocorridos na Guiana. O nome da música é Guiana, Cult of the Damned. A banda de heavy metal francesa Trustles Sects compôs uma música Jim Jones. Guiana Tragedy. The Story of Jim Jones e Jonestown. Paradise Lost. Telefilme sobre a vida de Jim Jones. Páginas no Indie. A banda estadunidense Deicide, no seu primeiro álbum, compôs a música Carnage in the Temple of the Damned, sobre os fatos do dia 18 de novembro de 1978. A banda de thrash metal estadunidense Atem compôs a música Hypnotized, que resumidamente fala sobre manipulação em massa, fé cega, e traz em sua introdução uma parte de um discurso de Jim Jones. A banda de thrash metal estadunidense Lamb of God compôs a música Requiem do álbum Sacrament, que contém uma parte da gravação em que estão administrando-se a neto nas crianças. A cantora Lana Del Rey lançou em 2016 o clipe da faixa Freak do CD On Name On. O clipe de 11 minutos é totalmente baseado na Noite Branca. O mesmo apresenta um homem que seria o Jim, representado pelo cantor Father John Misty, e algumas moças, incluindo cantora estadunidense, bebendo o líquido que supostamente representa o veneno. No final do clipe, a cantora aparece junto com Father John, mostrando o encontro dos dois no paraíso pós-morte. O jogo Outlast 2 possui amplas conexões com a igreja de Jim Jones, como por exemplo suas falas ao microfone em que era transmitido para toda a civilização de fiéis.